o professor Marcos Bancilon, eu sou professor de Biologia 2 no Colégio Alternativa. O capítulo que iremos iniciar é o capítulo 12, que fala sobre a fisiologia da absorção, condução e transpiração. A série é o segundo ano único e essa aula é a nossa aula 6. Então, vamos iniciar falando sobre os processos de condução e transpiração na planta. Aí, a gente pode notar a imagem de uma planta realizando o processo de absorção de nutrientes minerais e água. Claro, esse processo é um processo que vai estar relacionado à condução da seiva chamada de seiva bruta, também considerada seiva inorgânica. Essa seiva inorgânica ela vai ser direcionada para a parte superior das plantas e lá na parte superior ocorrerá o processo de transformação dessa seiva, claro, com a fotossíntese. No processo da fotossíntese, nós temos a liberação do vapor d'água, né, sob forma de gás, claro, como a gente já tinha visto. E também a produção orgânica da sacarose e de outros componentes, como é o caso de alguns aminoácidos, alguns ácidos graxos, que todos vão estar associados a esse processo de condução. Na condução, eu tenho com clareza o processo de evapotranspiração, onde a planta vai executar a seguinte questão. Ela vai fazer o processo de condução dos nutrientes da água a partir das raízes para o topo, e ao chegar ao topo, eu preciso fazer com que ocorra espaço para a chegada dessa seiva que vem da parte inferior para a parte superior. E com isso, e associada à elevadas temperaturas, eu tenho essa evapotranspiração ocorrendo, ou seja, a água saindo da planta a partir dos estômatos sob forma de vapor, o que acaba por liberar espaço para a nova subida de seiva inorgânica e com isso a continuidade do processo fotossintético. Eu sei também que dentro do contexto dessa produção fotossintética e, claro, desse processo de evapotranspiração, eu tenho a produção de uma névoa rica em umidade. Essa névoa, na verdade, ela umedece todo o ambiente onde essas plantas estão associadas. E, claro, isso auxilia nas trocas entre essas plantas, o que, consequentemente, a gente vai perceber que é de grande e extrema importância para a formação do que nós conhecemos por ser os rios flutuantes, que são rios, né, que não são vistos, no caso, a olho nu, e que transitam pela atmosfera, conduzindo água para diversos lugares. Então, perceba a importância desse processo de evapotranspiração associado aos processos ecológicos na natureza. Consequentemente, a destruição das florestas pode trazer sérias consequências para essas águas e para a manutenção desses ciclos. A gente vai ver em ecologia que dentro desse contexto da ecologia, esse processo de condução e transpiração é extremamente importante para a conservação das espécies dentro da natureza. Ou seja, as plantas, mais uma vez, dentro do contexto de conservação das espécies na natureza. E aí, claro, dentro ainda do processo de fisiologia da absorção, entramos também com a nutrição vegetal. Plantas, é claro, não só realizam fotossíntese, mas também obtêm nutrientes específicos da natureza a partir dos processos de condução de seiva bruta, no caso de material inorgânico. E essas substâncias básicas, elas são responsáveis por diversas partes do seu metabolismo. Dentro do contexto do metabolismo dessas plantas, eu vou ter substâncias específicas que vão atuar na metabolização, na composição de claro, novos nutrientes, novos componentes orgânicos que se formarão a partir do metabolismo primário e secundário. E é claro que através da fotossíntese, as plantas vão realizar, a partir do metabolismo primário, a produção do seu próprio alimento, mas sempre consociado também a outras substâncias na nutrição vegetal. Com a ajuda da água, CO2 e energia luminosa, a gente vai ter aí a síntese das glicoses. Além das glicoses, eu também vou ter a produção de aminoácidos, alguns lipídios e ácidos nucleicos e outros componentes importantes para a planta. Esse organismo, que no caso é a planta em si, ele é considerado autotrófico, já que ele vai produzir seu próprio alimento. Mas como eu falei, eles vão necessitar desse processo de nutrição inorgânica, ou seja, que será baseado no contexto da absorção da água e dos nutrientes inorgânicos, nutrientes minerais, que são chamados de essenciais, e que vão ser retirados do substrato onde essa planta vai viver, ou seja, geralmente do solo. São divididos em dois tipos. A gente encontra os macro, que são colhidos pelas plantas, que são absorvidos pelas plantas a partir das raízes em grande quantidade, e os chamados micro, que vão ter uma necessidade de menor constância na planta. Isso não os torna menos importante. Tá?
a gente pode entender, pode perceber que, inclusive, esses componentes minerais, eles vão ter influência em diversos aspectos da planta, como, por exemplo, na imagem a gente pode estar vendo. A ausência do cálcio pode tornar a planta mais fraca, pode provocar o engelhamento. O ferro pode provocar o que a gente chama de clorose, que é a ausência do ferro, né? A clorose, que pode ser um amarelamento. O nitrogênio pode fazer plantas mais deficientes, menos resistentes, que conseguem fazer menos fotossíntese. Então perceba que dentro do contexto desses componentes, a gente vai ver mais adiante um pouco, que existe uma importância fundamental da presença deles nas plantas, né, de forma geral. E aí a gente entra falando inicialmente sobre os macronutrientes, que são esses nutrientes que vão ser necessários em grande quantidade. Perceba que eles vão ser necessários em mais de 1000 miligramas por quilo de matéria seca. O que é essa matéria seca? A matéria seca na planta é toda a matéria que é extraída, né, dissociada da água. Ou seja, eu posso obter essa matéria seca a partir da dessecagem da planta, ou seja, da retirada dessa água na planta. E aí, eu obtendo essa matéria seca, eu vou fazer a pesagem. E dentro do contexto da pesagem, 1000 miligramas por quilo dessa pesagem vão ser somente dos chamados macronutrientes, onde a gente vai encontrar os principais: carbono, oxigênio e hidrogênio, claro, são elementos fundamentais, e além deles nós temos outros elementos, que são, inicialmente, o cálcio, né? Esses componentes eles vão atuar em funções estruturais, enzimáticas, reguladoras, iônicas, né? E esse cálcio, como a gente já falou, ele vai ser o componente da parede celular e ele também é cofator de enzimas. Um detalhe interessantíssimo: o cálcio ele torna a planta mais resistente à herbivoria, que é um aspecto natural, mas que necessita que a planta venha combater esses herbívoros para que, na verdade, ela não venha ter prejuízos posteriores com relação a essa produção dessa matéria seca, dessa massa seca, né? Então, perceba também que ele vai estar envolvido no processo de permeabilidade celular e, como a gente já mostrou aí, ó, automaticamente na imagem, o slide já mostra a questão que a falta de cálcio pode tornar as folhas enroladas e pálidas, né? Além disso, a planta torna-se mais palatável, né, para os herbívoros. Olha lá, outro componente também importante é o magnésio. Esse magnésio ele vai estar associado muito grandemente à clorofila. A gente sabe que no processo de produção fotossintética, a clorofila é o principal agente, né? E aí a gente vê que, no caso, essa clorofila, basicamente, ela tem a coloração verde por causa da presença do magnésio, que será, no caso, um ativador de enzimas. Além de tudo, é o componente que vai doar os 2 elétrons iniciais para que a gente tenha o desencadeamento do processo fotossintético. Então, aquela área que vai ser excitada pela luz, em específico lá na membrana do cloroplasto, né? Basicamente vai ter esse componente magnésio, e essa excitabilidade é o que na verdade acaba fazendo com que ocorra a liberação desses 2 elétrons que vão saltar, né, para os citocromos, e consequentemente isso vai ativar aquele processo energético que vai desencadear a fotossíntese inicialmente, né? Além dele, né, do magnésio, a gente pode ver também que a ausência desse magnésio ela pode tornar a cor mais pálida, né? Em casos mais graves, a folha ela pode até cair por causa da ausência do magnésio. A ausência ou falta a ausência ou pouca quantidade desse magnésio, né? O enxofre é outro componente que também está associado à saúde da planta, o que é uma questão interessante, porque além dele participar desse processo de produção de aminoácidos e proteínas, ele vai ser também constituinte da coenzima A, que está associada à respiração celular na planta, né? Na verdade nos seres vivos em geral, mas na planta ele vai participar da formação dessa coenzima A. E uma questão interessantíssima, ele também vai atuar contra algumas doenças específicas, doenças fúngicas, né? O enxofre ele ajuda a planta a combater essas infecções fúngicas. Então perceba aí, né, a grande importância dele. Aí o que vai acontecer? Olha lá, na ausência, a gente pode ver lá embaixo, né, que a pouca quantidade de enxofre, a ausência do enxofre pode provocar deficiência no desenvolvimento da planta. Folhas vão se desenvolver raquíticas, anãs, elas geralmente vão ser amarelas e se parece em grande parte com a questão da falta do nitrogênio, né? Outro componente também considerado macronutriente e de grande importância na produção
da produção florífera, da produção alimentícia da planta é o fósforo. Né? Ele vai atuar no processo energético, porque ele vai compor o ATP, adenosina trifosfato, e a adenosina difosfato, além de também estar associado na própria planta ao DNA, aos ácidos nucleicos, além de que também participa da formação de coenzima e dos fosfolipídios que vão constituir a membrana plasmática. Então veja que o fósforo ele também entra como um dos grandes componentes para a nutrição vegetal. É tanto que existe a tríade, né, chamada NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, né, onde os três eles são considerados, na verdade, os 3 macronutrientes que devem ocorrer em maior quantidade. Não que os outros também não tenham essa necessidade, mas no caso deles 3, se faz necessário que seja muito maior em quantidades. Né? Aí ele mostra também que no caso da ausência do fósforo, a gente pode encontrar folhas que vão ficar amarelas, com zonas mortas, né, queimadas. Isso vai parecer também um pouco com algumas doenças fúngicas, só que não é, claro, é a deficiência em si. Né? E com o tempo a gente vai vendo que essas folhas elas vão sendo destruídas rapidamente. Né? É um pouco semelhante à falta do nitrogênio. Por quê? Porque esses 3 componentes, nitrogênio, fósforo e potássio, eles são muito necessários à planta. Então eles geralmente vão trazer esse processo de agravamento no caso de falta, né? Ou então de poucas quantidades. Além de tudo, nós temos o potássio, como eu já falei, vai atuar importantemente, claro, no processo de floração. Além do que vai estar associado à osmose, ao equilíbrio iônico nos vegetais, né? Ao meio hipertônico, hipotônico, essa regulação, inclusive de subida dessa seiva inorgânica, né? E na abertura e no fechamento dos estômatos. Ele também é importantíssimo nessa dinâmica do mecanismo de abertura e do fechamento dos estômatos. O estômato ele tem uma dinâmica com o potássio e com a água que atua de forma osmótica e faz com que essa planta ela possa produzir mais, produzir menos, abrir mais o estômago, liberar mais vapor d'água. Isso vai depender, claro, vai ser influenciado, é claro, pelas elevadas temperaturas. Né? E por último, claro, após o potássio nós temos o nitrogênio. Né? O nitrogênio, na verdade, ele entra massivamente com a viçosidade da planta, com a beleza da planta, né? Porque ele vai participar de vários processos no vegetal. Ele vai ser componente de aminoácidos, principalmente na formação das proteínas, e, claro, também dos nucleotídeos associados aos ácidos nucleicos. Outro componente que também necessita do nitrogênio na sua composição é a própria clorofila, e várias coenzimas, né? Aí no vegetal também vão utilizar o nitrogênio. Se faz muito necessário, né? E uma questão interessante sobre o nitrogênio é que a presença em grande quantidade desse componente pode provocar o que a gente chamaria de estiolamento. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Mas aí eu vou explicar rapidinho, brevemente, para vocês saberem o que é. Esse estiolamento é um processo que ocorre do amarelamento da planta por causa da presença excessiva do nitrogênio e do desenvolvimento exagerado, provocando uma certa fraqueza e, é claro, também um aumento da palatabilidade da planta para os herbívoros, ou seja, ela se torna mais atrativa para animais que tentam se alimentar, que tentam trazer prejuízos a essa planta. A falta do nitrogênio pode provocar folhas velhas com a coloração verde amarelada, né, bem pálida, e ela se inicia geralmente da ponta e evolui para o pecíolo da folha. Né? Então, basicamente, esses macronutrientes, percebam que eles vão atuar de forma muito importante. Agora, entramos com os micronutrientes, que não são menos importantes, mas precisam de menos quantidade. Olha lá. Eles também exercem função estrutural e enzimática, vão regular, né? E claro, também de forma iônica. São necessários em muito menor quantidade, a gente pode ver aí ó, 100 mg por quilo de matéria seca. Então a gente não precisa muito, mas eles têm um papel importantíssimo dentro do contexto do desenvolvimento vegetal. Principalmente no contexto de saúde vegetal. Né? Eles se fazem muito necessários. Né? E essa dinâmica, como a gente sabe, vai estar envolvendo os micro-organismos, né, benéficos que vão disponibilizar, a partir da decomposição, esses macro e micronutrientes. O primeiro deles, a gente está vendo aí, é o componente que vai fixar, o componente de enzimas fixadoras de nitrogênio, né, que é o cobalto. Então perceba que ele atua em associação ao nitrogênio. Né? A gente vai perceber que ele vai ser importante
em diversas fases da planta, porque esse nitrogênio ele precisa, essas enzimas na verdade que vão fixar nitrogênio, elas atuam durante todo o desenvolvimento do vegetal, então mesmo que seja em pequena quantidade ele precisa estar presente, né, durante todas as fases. O cloro é o outro componente e ele vai estar envolvido no processo osmótico também, assim como a gente viu lá para o potássio, né? E aí a gente vê o seguinte, que esse equilíbrio iônico ele também vai atuar nas reações fotossintéticas que vão produzir oxigênio, né? Então perceba a importância desse cloro dentro da dinâmica da planta, micronutriente, equilíbrio iônico, então ele também vai manter essa questão dessa entrada de componentes, né, de água e de sais minerais por dentro dos vasos condutores da planta para que ele venha, né, a chegar a todas as partes. O ferro, claro, ele vai ser atuante sempre junto à clorofila, né? E é claro, os citocromos vão ter na sua composição uma grande quantidade de ferro. Além também do que existe um processo conhecido como nitrogenase, que no caso o desenvolvimento a partir da associação de nitrogênios, né, que vão estar associados ao ferro. Então perceba que esses componentes micronutrientes, eles sempre serão mediadores de reação, né? O boro vai influenciar na utilização do cálcio, né? Ou seja, ele vai estimular essa questão desse cálcio. É muito importante nas fases iniciais dos vegetais, porque é no momento de iniciação que o vegetal está despontando, está se desenvolvendo, que ele vai precisar de uma grande quantidade desse cálcio. Então o boro entra como mediador e também vai atuar na síntese de ácidos nucleicos e na integridade da membrana. Ele vai manter a dureza da membrana, né, para que essa não venha se romper no caso dos processos osmóticos. O manganês vai ativar enzimas que vão manter a integridade do cloroplasto. Além de tudo, vai auxiliar na liberação do oxigênio no processo fotossintético. O manganês é um componente que ele é um pouco mais raro de se obter, mas ele também se faz importante nesses casos. O molibdênio ele vai ser necessário para a fixação do nitrogênio e, claro, para a redução química dos nitratos. O níquel é parte do funcionamento essencial enzimático do metabolismo do nitrogênio. Percebam sempre que a gente entra com esses outros componentes como mediadores de outras reações. O cobre vai ser ativador de enzimas e o zinco também vai ser ativador e componente de algumas enzimas importantes nos vegetais. Dando continuidade, falando agora um pouquinho sobre solo e clima, a gente entra com os fatores abióticos que vão influenciar nesse desenvolvimento vegetal. A gente pode perceber que a variação de quente, seco, úmido e frio vão sempre estar influenciando na quantidade de diversidade de algumas áreas. E aí, olha lá, a primeira dela, a gente vai ter, no caso, como influenciador dessa diversidade, dentro do contexto dos vegetais, o solo, né? que vai ser dividido em duas porções. Uma porção sempre será a porção superior, que é rica em micro-organismos, em processo de decomposição, em processos ecológicos, onde a gente vai ter raízes, folhas, animais vivos ou mortos, matéria inorgânica, em constante processo, né? Inclusive tem um processo muito interessante associado a essa decomposição, que é a assimilação do ciclo do nitrogênio, né? A dinâmica do nitrogênio ela é muito variável. Você pode ter uma quantidade de nitrogênio agora, daqui a 5 minutos esse nitrogênio ele pode variar, ele pode se apresentar como maior quantidade, menor quantidade. Isso vai depender da dinâmica de decomposição dos seres vivos, né? dos chamados micro-organismos que vão estar atuando nessa porção superior do solo, né? E a gente ainda tem a outra parte mais antiga, que é a parte de degradação da rocha matriz, que vai compondo as partes mais inferiores, né? A porção do substrato mais profundo. Lá dentro a gente ainda tem, né, mesmo que o solo ele pareça uma massa compactada, a associação da água e do ar. Então é necessário que dentro do contexto desse solo eu tenha, basicamente, uma aeração, né, e uma umidificação, mesmo que ocorra, no caso, a distensão em profundidade. Eu não posso ter compactação. Então eu preciso que diversos organismos venham atuar nessa construção dessas porções do solo, né?
Outra questão importante, associada também à mecânica dos organismos, né, as plantas em si, é o clima. Lembrando que clima e tempo são coisas diferentes. Né? O clima será a condição, a soma das condições atmosféricas de uma região. Mas dentro do contexto do clima, eu ainda tenho as áreas onde eu vou ter a predominância dos chamados microclimas. Né? Onde, no caso, a vegetação pode provocar alterações, né, morfoclimáticas em algumas áreas, devido, no caso, à presença de mata, de floresta, ou ausência. Isso pode levar ao aquecimento, levar, no caso, ao resfriamento. Isso vai variar muito, mas esse clima, lembrando, esse clima, ele é uma condição característica de uma região, né? E esse clima ele vai estar disposto dentro do contexto de um amplo espaço de tempo, é uma construção antiga, o clima numa área, né? Agora, o microclima ele pode ser influenciado por algumas mudanças provocadas na paisagem, né? Então, essas mudanças que podem ser provocadas na paisagem podem levar a uma distribuição quanti e qualitativa dos seres vivos. Por que ele coloca como quanti e qualitativa? Quanti em quantidade, em número, né? Mas muitas vezes, dependendo da área, né? Uma área mais quente, uma área onde eu tenha mais umidade, eu vou ter também uma distribuição qualitativa. Ou seja, quanto mais calor, quanto mais umidade em uma área, mais a diferença, né, com relação ao aspecto morfológico dessa área. Eu vou ter uma distribuição diferenciada de espécies, eu vou ter grupos diferentes, comunidades diferentes, populações diferentes, todas associadas dentro do mesmo contexto. E no caso, a gente sabe que quanto mais frio, quanto mais seco, né, menos diferenciação. Por mais que eu tenha uma grande quantidade de indivíduos, por exemplo, dentro de uma floresta de sequoias, né, eu não vou ter uma variação tão grande quanto eu teria de árvores dentro da floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, quente e úmida. Então, perceba que essas características influenciam também na distribuição da vida no planeta. Né? Outros fatores que também vão influenciar são os fatores de luz, de umidade, de temperatura relativa, ou de umidade relativa, né, que vão interferir aí nessa questão dessa abertura e nesse fechamento desses estômatos, o que acaba levando também a uma alteração da dinâmica dos gases e da transpiração da planta e, consequentemente, mudança também, né, do espaço onde essas plantas estão inseridas. Bom, na imagem, eu estou mostrando aí a variação da vegetação em relação à temperatura e à umidade. A gente pode ver, inclusive, que quanto mais frio, menor o número de indivíduos, né? A gente pode perceber que também menor a variação. É o caso de uma tundra, né? Você não vai ter uma grande quantidade de vegetação e essa vegetação ela não vai ser muito diferenciada. Já descendo um pouco mais, a gente pode perceber, né, diminuindo o frio, que essa zona temperada é o que mais ou menos acontece no sul do país. A gente tem uma diversificação muito menor, claro, do que a da floresta equatorial amazônica, mas a gente já percebe indivíduos um aumento na quantidade de indivíduos e, consequentemente, né, também algumas variações para a qualitativa, né, dos seres vivos nessas áreas. Quanto mais quente a gente vai atingindo, a gente vai percebendo, né, o aumento dessa diversidade. E outra questão importante, é necessário que tenha associação do calor sempre à umidade, é claro, né? Quanto mais quente o ambiente, quanto mais seco o ambiente, né, pior, menos indivíduos também eu vou possuir nessas áreas. Mas também tenho, né, uma especialização muito grande dependendo do tipo de habitat. Por exemplo, a Caatinga, a gente tem uma grande diferenciação com relação ao qualitativo de seres vivos, de espécies nessas áreas, né, mas a impressão que a gente tem é que é um ambiente morto, pobre, e que na verdade não é assim que funciona. Né? Então isso vai variar muito. O cerrado também é um exemplo, isso leva à especialização, algumas espécies se tornam diferentes, a gente vai apresentando características diferentes dentro do contexto das espécies. Né? Outra questão importantíssima com relação à ideia dessa seca. Né? Nem toda seca é provocada por calor, é provocada por ausência de chuva. Né? Muitas vezes uma área ela tem uma grande quantidade de água, mas essa água congelada vai fazer com que a planta não venha absorver esse componente e, consequentemente, isso acaba levando a uma seca fisiológica. Né? Essa seca, chamada de seca fisiológica, ela é encontrada em organismos vegetais que vivem em ambientes muito frios ou não podem absorver nutrientes. Por exemplo, no caso de um vegetal que vive em uma área, onde é nessa área que eu tenho um solo rico em sais.
E aí o que vai acontecer? Esse solo rico em sais vai impedir os processos osmóticos. Por quê? Porque quando a água se associar a esses sais, ela vai tornar o meio hipertônico. E é claro que esse meio hipertônico ele vai estar mais carregado, né, mais rico em componentes minerais do que o interior do vegetal. Então é necessário que o vegetal tenha toda uma dinâmica, tenha toda uma especialização para conseguir levar essa água e esses sais para dentro, né, da sua estrutura. Então perceba que essa dinâmica do frio e também da presença de componentes que podem impedir a absorção, né, vai fazer com que as plantas também venham a desenvolver uma especialização. Uma planta comum não pode ser associada a esse ambiente e se manter viva, né? Ela tem que ter uma especialização para sobreviver àquela determinada condição. Outra questão também é quando ocorre, no caso, os processos de resfriamento rápido e congelamento do solo. A planta também fica impossibilitada de obter nutrientes, né, para a fotossíntese, para os processos metabólicos. Então perceba que essa seca ela não é só acarretada por causa do calor e da ausência da água. Às vezes o local até tem água, mas devido às dinâmicas associadas ao metabolismo desses vegetais e desse próprio solo, né, tem impossibilidade de absorção. Outra questão interessante, por exemplo, algumas plantas não conseguem sobreviver em locais encharcados. Por quê? Porque a diferença do meio, né, com relação à quantidade de água, à quantidade de sais no interior e fora, né, da raiz da planta, faz com que ocorra essa dificuldade na absorção e aí, consequentemente, muitas vezes a planta acaba morrendo porque não consegue realizar essa absorção dessa água e desses sais, né? A seca é uma característica, geralmente, de plantas tanto do sertão, da seca, né, da caatinga, como também da taiga, como ele descreve aí, né? E isso pode acontecer com algumas florestas de coníferas, né? E a gente vê algumas condições para essa questão. Olha lá, primeira condição, o meio externo ele vai ser mais concentrado, hipertônico que o meio interno. Olha aí o que eu falei, né? Isso ocorre pelo excesso de adubo ou então ambientes altamente salinos. Por exemplo, existe uma planta que foi trazida para o Brasil para ser cultivada em áreas de locais onde a salinidade é altíssima. Por quê? Porque essa planta ela consegue absorver esses sais e aí, a partir de uma glândula de sal, ela dispersa esse sal. Quando o vento ele desseca, né, o sal que sai por essas glândulas junto com a água. E aí o vento consegue carregar esse sal para outros lugares. Isso diminui a quantidade de sal nessas áreas, o que pode, posteriormente, tornar, né, depois do cultivo dessa planta nesses ambientes, um local próprio para cultivo de outras espécies, que até então aquele ambiente impossibilitava, né, o cultivo por causa da quantidade, da presença desses sais que tornavam o meio hipertônico, né? Outra questão que também pode influenciar a seca fisiológica, o ponto 2, são as temperaturas muito baixas, né, o congelamento do solo. Então veja aí, quando esse solo congela, essa água ela não consegue entrar na dinâmica de absorção. E aí a planta, consequentemente, sem água, se ela não tiver a devida preparação para sobreviver nesse ambiente, ela acaba por morrer. Outra questão também são os locais onde a água ocorre em excesso, né? E isso acaba levando à expulsão do oxigênio do solo, o que faz com que dificulte, no caso, a dinâmica de absorção dessas plantas. Algumas plantas possuem especialização para viver em solos encharcados. E isso é legal e interessante porque dentro desses solos existem micro-organismos que podem inclusive levar também ao apodrecimento dessas raízes, desses caules que vão estar associados à água. E uma questão interessante é que muitas vezes essas plantas elas vivem numa dinâmica de simbiose, de mutualismo com alguns organismos, o que acaba impedindo esse processo de apodrecimento da raiz e do caule também. Então perceba como é interessante e como é específico desses vegetais, né? Outra questão também que pode acabar impedindo muitas vezes, no caso levando a essa seca fisiológica, é a presença de substâncias tóxicas aí no solo que vão levar à não absorção também dessa água e desses nutrientes, né? Então vejam que essa dinâmica de seca ela é bem particular e ela pode ocorrer em diversas situações diferenciadas. Bom, e como se dá a absorção da água e dos sais pelas plantas, né? A gente sabe que essa absorção ela vai estar relacionada à raiz. A raiz é o principal órgão de absorção dos vegetais. Então é ela que vai ficar responsável pela captação desse componente, né? E eles vão estar, e é claro, esses sais, eles têm que estar, esses nutrientes, eles têm que estar associados à mistura da água, né? A água tem que estar misturada a esse componente.
E a gente vê, né, que eles vão ser obtidos, tanto a água quanto os sais minerais, os nutrientes minerais, a partir do processo de condução de seiva bruta, onde na seiva bruta eu vou ter sempre a associação da água mais os nutrientes minerais. E por onde? Pela zona pilífera das plantas. E que zona é essa? É uma área específica da raiz, onde eu vou encontrar os chamados pelos absorventes. Esses pelos absorventes, eles vão ser responsáveis por retirar do solo, né, junto a esses três movimentos que a gente está vendo aí, o apoplástico, o simplástico e o transcelular, né, essa água e esses sais minerais e conduzirem esses componentes até a parte superior da planta. Bom, o primeiro deles, né, que a gente vai ver é o movimento apoplástico. Tá, mas como acontecem esses movimentos? A água ela vai se deslocar da região central, né, da região distal, da região posterior de fora para dentro. Ela tem que chegar até a região central. E o primeiro movimento, que é o movimento apoplástico, ele vai atuar no processo de formação dessas soluções, que vão passar por meio dos espaços intercelulares. Ou seja, ele vai passar na intersecção entre as células. Ali ele vai possuir os chamados meatos, né, que são espaços, e ele vai transcorrendo até chegar na área específica da região do xilema, onde lá esse xilema ele vai inicialmente conduzir por capilaridade e depois os movimentos de subida vão estar associados à transpiração. Então existe uma conexão entre a transpiração e o processo de subida dessa seiva bruta. Então vejam só, continuando com relação ao apoplástico. Eles vão atingir livremente as passagens entre as células, né, aí na região da endoderme celular, da raiz, e em seguida vão alcançar os chamados vasos condutores, ou seja, eles vão alcançar a disposição do xilema. E lá no xilema, nesse cilindro vascular, né, nos vasos lenhosos, essa água e esses nutrientes eles vão subir para a parte superior. Além disso, eu também tenho o chamado movimento simplástico, que ele vai ocorrer através do deslocamento da solução para a região central através das aberturas nas paredes celulares. Ou seja, eu tenho pequenas conexões em cada parede celular. Essas conexões que a gente já viu lá no início são chamadas de plasmodesmos. Esses plasmodesmos são pequenos túbulos, pequenos espaços que conectam cada material dentro de cada parede celular, de uma célula a outra, no caso. E aí o que é que vai acontecer? Por isso que ele é chamado de movimento transcelular. A água e os sais minerais vão passar por dentro desses canais. Elas vão ser conduzidas por dentro dos plasmodesmos até chegarem na região dos vasos lenhosos, ou seja, até o xilema, onde ela possa ser novamente também conduzida até o topo, né, lá na associação do movimento de transpiração e, claro, a capilaridade, né? Bom, o último movimento que a gente conhece é chamado de movimento transcelular. Ele ocorre pelo citoplasma, ou seja, ele vai passar por dentro das células epidérmicas, certo? Ele não vai passar por meato, nem pelo plasmodesmo. Ele vai ser transportado de célula a célula, certo? De citoplasma a citoplasma até atingir o xilema, né? Ele vai atravessando essas células endodérmicas até chegar lá no vaso, e esse vaso, no caso, esse xilema, ele conduzir essa água para as partes superiores. Então perceba, vamos lá. No apoplástico eu tenho a passagem pelo meato. Lá no simplástico eu tenho a passagem por dentro do plasmodesmo, que são os túbulos nas paredes celulares. E o último, que é o transcelular, vai passar dentro de cada citoplasma, ou seja, vai entrar na célula, sair da célula, entrar da célula, sair da célula, até atingir o xilema, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. O transporte através da membrana, nesse transporte a gente vai ter células que vão ser unidas, né, pelas paredes a partir de uma substância chamada de suberina. Essa suberina, ela é uma substância que leva ao processo de suberização, ou seja, de morte e de endurecimento celular, né? Ela vai tornar essa célula mais resistente, mais dura, o que também vai provocar um processo de sustentação, né, da estrutura do caule. E aí, eu também tenho associado a essa suberina a lignina, que é a substância que mata a célula vegetal, né? A gente já viu isso lá anteriormente. E claro, isso vão formar diversas faixas, nessa associação entre suberina e lignina, que vão construir as chamadas estrias de Caspari. Tá? Essas estrias de Caspari, elas vão ficar logo abaixo da epiderme, logo passou a epiderme eu tenho as estrias de Caspari, e elas vão impedir,
o retorno, né, dessa água e desses sais, né, para o exterior. Ou seja, passou pela estria de Caspari, acabou. Não tem como voltar. Né? A água ainda pode até realizar o movimento, mas o sal ele se mantém dentro, né, após, no caso, as estrias de Caspari. E aí a gente vê que ao passar pela membrana plasmática, pelo citoplasma das células epidérmicas, né, após atravessar a endoderme, a água pode ela voltar a percorrer a via apoplástica. Então perceba que esse movimento ele pode ser contínuo e constante, mas os sais não se deslocam mais, eles só entram e se mantêm, certo? O processo também faz com que a água e os nutrientes sejam absorvidos do meio, né? Que vão ser conduzidos por um caminho único e vai ser viável. Assim, tipo, ele vai chegar ao xilema de qualquer forma e ele não vai ficar voltando, né, para o meio externo, até porque isso incorreria em prejuízo, em déficit para a planta. Né? Após a entrada no citoplasma, acabou, ele não tem como retornar. Existe o retorno dos sais, como falei, que vão penetrar no cilindro central, na região cortical, aí do meio, né, da cortiça, da parte da medula. E, no caso, na endoderme, vão ocorrer as chamadas bombas, né, de sais que vão direcionar para o xilema e, claro, por transporte ativo, né, esses componentes eles vão começar a subir. Inicialmente, os primeiros centímetros, acho que acredito que 50 primeiros centímetros, né, a água ela consegue chegar na coluna, né, capilar, devido à questão a esse movimento físico, né? A esse movimento que a gente já viu falar lá em física e também eu já falei para vocês em biologia, né? Que é o movimento de capilaridade. Só que depois essa coluna ela não consegue suspender-se sozinha, então eu preciso do movimento dessas bombas que influenciam a subida dos sais. E além da bomba que vai impulsionar os sais e água para a parte superior, eu ainda tenho o processo de transpiração, que vai formando uma espécie de vácuo e absorvendo essa água, né, que vai fazendo com que essa coluna ela venha subir até o topo da planta. Bom, dentro do contexto do mecanismo de absorção, né, na planta, a gente vai ter o processo de difusão e, claro, de não retorno, né, para o córtex, vão ser bombeados pelo xilema para que eles venham a subir e eles não podem passar aí entre as células da endoderme devido a essas estrias de Caspari, ou seja, essas células suberizadas e lignificadas, como eu já tinha falado, vão impedir esse retorno dessa água e desses sais, né? O mecanismo, como eu falei, que vai influenciar inicialmente é o de capilaridade, depois eu tenho as bombas e, é claro, por último, eu tenho a pressão positiva e o impulso da raiz. Então perceba que, capilaridade vai levantar a coluna inicialmente. Em seguida eu tenho as bombas, né, onde eu vou ter o chamado impulso da raiz associado a bombas que impulsionam a subida dessa água e desses sais. E logo em seguida também a chamada pressão positiva, que está associada à transpiração. No entanto, a gente sabe, né, que a elevação da água, esses movimentos inteiros que a gente está vendo aí, de pressão positiva e impulso, eles não acontecem, né, em todas as plantas, são algumas espécies. Mas, sem dúvida nenhuma, né, esses sais, essa água e esses sais, eles têm uma associação com esse movimento de transpiração na planta, o que na verdade é o que em muitos casos acaba levando a impulsionar a subida da água, né, e dos nutrientes para a parte superior, para que eles venham estar associados à fotossíntese, tá? Bom, aí a gente pode ver, né, alguns exemplos mostrando mais ou menos como acontece. Olha lá, eu tenho a via apoplástica, simplástica, né? Primeiro ali, é claro que eu vou ter a chamada a transcelular. Olha lá, a água é absorvida pelos pelos da raiz, com ela entre os minerais que são selecionados pela membrana. A via entre as paredes, né, entre os meatos, a gente pode ver aí a água passa por entre as células, arrastando todos os minerais do solo, né, que vão ser selecionados pela endoderme. E aí ele mostra ali um pelo absorvente, está mostrando a área das estrias de Caspari. Perceba que é uma área logo após a epiderme, né? Eu tenho a epiderme, o córtex, a endoderme e as estrias. Lá nas estrias, eu tenho a área que a gente vai, no caso, vai ocorrer o processo de não retorno dessa água e desses sais, né, para a parte externa. E em seguida, claro, o xilema e o floema, né, que vão estar associados a essa absorção. Na outra imagem a gente pode ver lá o córtex bonitinho, né, bem verde ali e tal, a endoderme mais interna, o xilema e o floema. Perceba que o xilema é maior e o floema é menor.
Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar por agora. E na próxima aula a gente retoma o conteúdo. Até mais.